Olá, aqui é o Renan, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Onde a gente está analisando aí os jogos do Mundial de 1972, entre a disputa entre Robert James Fischer, o desafiante, e o até então campeão mundial Boris Spassky. Disputa que aconteceu na cidade de Reykjavik de 1972. Esse já é o jogo número 7 da gente. Nesse jogo, Boris Spassky está com as peças brancas e o Robert James Fischer com as peças negras. Vou adiantar desde já que o jogo foi um empate, tá? Na minha opinião, um empate muito interessante, um empate bem bacana. Mas se você não gosta de ver empates, enfim, eu acho interessante, acho que dá pra tirar algumas lições desse empate, mas se você não gosta, tudo bem. Você pode, já tô avisando pra você até pular aí de repente, não vir me xingar depois nos comentários. Olha só. Spassky dá início à partida com E4, segue C5 por parte do Robert James Fischer. Bob Fischer, que usava bastante a defesa siciliana, tá em casa. Se o cavalo F3, D6, D4, vamos para uma siciliana aberta. Peão toma peão em D4, cavalo toma em D4, cavalo F6, esses lances são bem conhecidos aí, a famosa variante Najdorf da defesa siciliana. Bispo G5, lance bastante jogado contra a defesa, contra a variante Najdorf, né? Contra essa variante. Seguiu E6, F4, dama B6. A gente entra na variante do peão envenenado, onde as brancas frequentemente abrem mão do seu peão de B2, troca de tentar ir atrás da dama negra, fazendo com que ela perca vários tempos. Por exemplo, seguiu aqui dama D2, nós portamos com o peão de B2 por enquanto. Dama toma, cavalo B3, lógico, protegendo a torre e ameaçando depois, quem sabe, torre B1. Aí ganha tempo em cima da dama e tal, a dama tem que sair. A dama sai logo voluntariamente, não precisa me atacar não, eu saio. Bispo D3 desenvolvendo, e agora, lógico, o avanço é 5. Uma ameaça bastante forte, não agora necessariamente, mas o avanço assim torna-se sim uma ameaça futura, principalmente depois das negras fazerem um rock, por exemplo. Seguiu o bispo E7, desenvolvendo. Rock por parte do Spassky. H6. Essa é uma variante bastante aguda, porque as negras ficam atrasando o rock, né? Tipo, fica assim, não sei se eu quero rockar e tal. E com esse avanço H6 ele já põe pressão aqui nesse bispo de G5, fazendo com que ele tome uma decisão, óbvio. O Spassky, por exemplo, decide não trocar, vem como bispo H4, e aí o Fischer aproveita que esse bispo está aqui desprotegido em H4, por exemplo, e sai com cavalo toma o peão em E4, uma vez que após tomar o cavalo, simplesmente o bispo cai em H4. Mas, óbvio, esse peão aqui em D6, né, quando o bispo sai, ele se torna um alvo, e aí segue F5, um lance bastante interessante. E agora, por exemplo, se as negras são imprudentes e jogam rock, o avanço F6 é muito forte, quebrando a estrutura de peões das pretas. Aí também F5, por isso, né? E aí, segue um lance bastante interessante também, por parte do Spassky. Eu diria que muito legal. Bispo B5. Uma vez que ameaça-se, por exemplo, aqui o cavalo tomar esse peão em D6, só que tomar imediatamente não seria tão preciso quanto jogar bispo B5 primeiro. Acho que você descobre ainda mais ataques aqui nesse cara. Tudo bem, Fischer toma o bispo em B5, cavalo toma o peão em D6 com cheque, e aí óbvio agora que não é muito legal o rei vir pra cá pra defender esse bispo aqui por causa de cheque ser descoberto. Então o Fischer simplesmente joga o rei para F8 e diz, não, beleza, pode recuperar a sua peça, toma meu bispo, tá de boas. E aí seguiu o cavalo C6. Por enquanto as negras seguram muito bem em posição, com 2 peões a mais. Cavalo D6, torre D8, trazendo a torre para o jogo. E aqui com o cavalo toma o peão em B5, o Spassky recupera mais um peão.
E convida o Fischer a trocar as damas, né? O Fischer decide não aceitar, joga dama E7, prefere manter as damas no tabuleiro, apesar do peão a mais. Com certeza ele teria mais chances. E aí, seguiu dama F4, novo alvo aqui em F5, G6, não só defendendo, mas também abrindo aqui a casa para o rei, quem sabe mais pra frente. A4, bispo G5 ganhando tempo em cima da dama, e além disso, essa casa aqui em E3 pode servir depois para cheques contra o rei inimigo. Dama vem para C4, bispo E3 cheque, como eu disse, rei H1, e aí F4 agora, o espaço que nessa posição aqui, após esse avanço F4, o espaço que tenta abrir essa coluna F, como parecendo das imposições que a gente tem do Gambito do Rei, por exemplo. Ele joga G3, não se portando muito de abrir seu rei, ele joga G3 tentando realmente abrir essa coluna aqui. Seguiu G5, o Fischer não quer deixar abrir essa coluna. Torre de A1, meio que cravando o bispo aqui. Dama vem para B4, troca de damas. Agora o cavalo do Fischer está atacando aqui o peão em C2. Torre A2 defende, rei G7, conectando as torres. Cavalo A5 atacando o peão em B7, B6. Cavalo vem para C4, atacando o peão novamente. Cavalo D5 defende. Aqui o jogo bem tranquilo. Cavalo de CD6 aqui agora com os cavalos protegendo um ao outro. Esse cavalo aqui em D6 se torna muito agressivo, tá? Ameaçando, por exemplo, jogar cavalo F5 com cheque, onde ele trocaria por esse bispo em E3. São opções. Lógico, também casa C4 é uma opção, enfim. Siga o bispo C5, querendo evitar a troca. Cavalo B7, não, eu insisto. Aí ele fala, beleza, então troque assim. C4, o espaço não se apressa em trocar, por enquanto ataca o cavalo em D5, cavalo em P3, e aí agora torre F3. E nessa posição aqui, o Fischer simplesmente decide trocar esse peão de C4 por esse peão aqui de F4. O Fischer toma o peão em C4, G também F4, G4 atacando a torre, torre D3. Nessa posição aqui, as negras têm um peão a mais, porém as peças brancas estão muito mais ativas, então as brancas têm compensação pelo peão. H5, preparando aí, quem sabe, torre H6, visando ativar a torre. H3, cavalo A5, cavalo D7, D6, aí o Fischer se trocar o bispo por esse cavalo muito forte em D6. Trocas, torre C1 cheque, veio para G2, cavalo C4, agora cavalo E8 cheque, muito legal, rei G6. As brancas, a partir de agora, vão começar a tentar criar uma espécie de rede de mate com H4. F6, torre E6, ameaçando tomar aqui. Ups. Torre C2 cheque, o rei vem para G1, rei F5 se livrando dessa ameaça por enquanto. Cavalo G7 com cheque, rei toma o peão em F4, torre D4 cheque, rei G3. Olha só, de repente ó quem veio fazer uma visitinha aqui ao rei branco. O branco tem que ter cuidado agora com a ameaça de mate aqui em C1. Siga o cavalo F5 cheque, me dando tempo de jogar pelo mate rei F3. E agora torre de E4, torres muito bem coordenadas, atacando tanto o cavalo em C4 quanto o peão em G4. Ops, perdão. Ameaçando aqui vir com torre F4, com ideias de ataque muito fortes, inclusive. E aí o Fischer, vendo diante de tudo isso, ele fez, não, vou jogar pelo empate aqui, ficar no cheque perpétuo com torre C1, rei H2, torre C2, rei G1. E aqui após 49 lances, os jogadores decidiram acordar o empate. Um jogo bastante interessante, cheio de cheio de ameaças de ambos os lados, enfim. Ambos os jogadores tentando criar algum jogo, mas infelizmente, ou felizmente, né, os dois jogaram muito bem e decidiram acordar o empate. Então esse foi o jogo número 7. Espero
espero que você tenha gostado. O placar, então, fica agora 4-3 para o Fischer. E aí vamos pro jogo 8.